Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arandes Neto e hoje a gente está na primeira aula do curso Começando com Raspberry Pi. Bem, esse é um curso que ele é composto por 16 aulas, sendo a primeira aula a aula 0, tá? Então essa é a aula 1. Bem, vai ficar essa polêmica aí se essa é a primeira aula ou a segunda, mas eu caracterizo ela como a aula 1, tá bom? Então o conteúdo dessa aula hoje, o tema dela é Conhecendo o Raspberry Pi. Certo? Então, lembrando que esse curso é um curso que eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem, tá? Se você é curioso pelo Raspberry Pi, quer conhecer mais o que essa plaquinha pode fazer, que vocês curtam e compartilhem isso com seus amigos, tá bom? E lembrando que tudo aqui desse curso está disponível. Ao longo de cada início de aula, a gente fala aqui qual é o tema da aula, tá? E também quais são os recursos necessários para você estar acompanhando essa aula. Nós ainda não estaremos fazendo nenhuma prática, nada de fato prático com Raspberry Pi, programando, acendendo um LED, prototipando, nem nada. Então, todos os recursos, por enquanto, são disponíveis de livros e tutoriais, certo? Que você pode estar achando na internet, além também do seu computador, do seu tablet, de onde é que você esteja assistindo essa aula, tá bom? Lembrando que os slides dessa aula também estão disponíveis aí no link desse vídeo aqui no YouTube. Vamos lá. Essa é a aula 1, conhecendo Raspberry Pi. Lembrando que nosso curso é dividido em 5 diferentes partes, tá bom? Uma primeira parte vai falar um pouco mais da placa do Raspberry Pi, a segunda parte sobre programação com Raspberry Pi, a terceira parte sobre prototipação com Raspberry Pi, a quarta parte de aplicações e a quinta é com a parte mais específica, que é até uma parte da área de trabalho que eu atuo mais, certo? Como engenheiro eletrônico, enfim, como engenheiro da computação, que é a parte sobre a internet das coisas e o Raspberry Pi. Uma parte bem interessante que dá para você, por exemplo, empreender com essa plaquinha. Tá? Você fazer projetos profissionais utilizando o Raspberry Pi. Vamos iniciar essa aula. Como eu falei, nosso curso é Começando Raspberry Pi. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa placa na aula de hoje. Então, nada mais justo do que um pouco de história, certo? O Raspberry Pi ele foi criado por Eben Upton. Acredito que seja assim que se fala o nome dele. Eben, ele trabalhava na Broadcom e ele tinha uma ideia de lançar um single board computer. O que é um single board computer? É basicamente um computadorzinho que ele é bem, enfim, ele é bem portátil, ele é do tamanho de um cartão de crédito, né? Como a gente pôde ver lá na primeira aula, na aula 0, enfim. E que ele cabe, por exemplo, na palma da minha mão, tá? Que eu posso, por exemplo, ter tudo isso aqui na minha mão, ter todos os elementos que são responsáveis pelo funcionamento de um computador. Então ele tinha esse objetivo e ele queria que esse computador não fosse feito, por exemplo, para a gente poder ter ele em casa, feito os nossos computadores tradicionais. Ele queria que essa plaquinha, que esse computador que ele criou, o Raspberry, fosse utilizado para o ensino de ciência da computação. Sendo esse ensino feito, por exemplo, em escolas e universidades, tá certo? Então, em 15 de fevereiro de 2012, é lançado de forma oficial o Raspberry Pi, tá certo? A primeira versão do Raspberry Pi, o Raspberry Pi Model B, com 512 MB de memória e um processador de 600 MHz da Broadcom. Lembrando que Eben Upton trabalhava na Broadcom como acho que engenheiro de aplicações, se eu lembro bem. Tá? Um pouco mais dessa história do Eben e como é que ele lançou e criou o Raspberry pode ser, por exemplo, encontrado aqui, ó, nesse Raspberry Pi Manual do Usuário. Tá? Esse livro aqui é um livro bem legal e até utilizo ele como referência para parte desse curso. Eu estarei deixando ele como referência ao final dos slides dessa primeira aula, tá certo? E aí fica essa pergunta, Raspberry Pi, era essa plaquinha aqui que a gente está vendo aqui na figura, nos slides. De início ela tinha um conector, por exemplo, RCA, tá? Que você podia ligar em televisões tubos, algumas televisões antigas, diferente, por exemplo, um pouco mais das placas atuais que só possuem o conector HDMI, tá bom? Então, fica uma pergunta aí que eu lanço a vocês. O nome é bem sugestivo, tá? Por que o nome Raspberry Pi? Bem, como algumas referências lá da década de 80, como por exemplo a Apple, tá? Que lançou um computador com o nome de fruta. Então, Eben também queria isso. Então, ele lançou Raspberry com o nome de uma fruta. E o que? Por que o Pi? Esse Pi é bem sugestivo por quê? Porque ele se remete a Python. E Eben ele queria utilizar o Raspberry como ensino de programação. E Python é uma linguagem de programação bem interessante para quem está começando a programar. Pode ser uma linguagem um pouco mais fácil, por exemplo, feito C++, enfim, Java. Tá? Então foi por esse motivo
que essa plaquinha ficou com o nome de Raspberry Pi. Ao longo da história, a gente está hoje aqui em 2020, no ano que eu estou fazendo esse curso, tá certo? E a gente já teve vários modelos diferentes do Raspberry Pi. O modelo mais recente é o Raspberry Pi Model 4, tá certo? Que é uma plaquinha que foi lançada ainda ano passado, esse ano 2020. Até acho que por causa da pandemia a gente não teve nenhum lançamento de nenhuma versão nova, tá certo, da placa. E até o momento, esse Raspberry Pi 4, ele é seu modelo mais revolucionário, de certa forma, porque ele expandiu a capacidade do Raspberry Pi. Tá? Como assim expandiu? Até o modelo anterior, o Raspberry Pi 3, modelo B+, ele só tinha a capacidade de ter 1 GB de memória RAM. E a partir desse modelo, pelo mesmo valor de $35, certo? Que é um valor inicial desde o primeiro Raspberry Pi, tá? Do Raspberry Pi Model B, tá? Cuidado aí quando vocês verem essa tabela que vai parecer que o primeiro Raspberry Pi foi o A+, mas não. O primeiro foi o Raspberry Pi 1, modelo B, tá? E aí, o primeiro modelo tinha 512 megabytes de RAM. Então isso aí foi meio que foi evoluindo ao longo do tempo, tá certo? Como vocês podem ver, por exemplo, o Raspberry Pi 2, depois a gente teve o Zero. O Zero, sim, ele tinha 512, mas porque ele é portátil, tá? Assim, quer dizer, portátil não, todos são. Mas ele era bem menor, tá? Um tamanho assim, bem reduzido. Por exemplo, esse aqui é o Raspberry Pi Zero, tá? Então esse carinha aqui é o primeiro modelo, tá? Porque o primeiro modelo, porque a gente já teve duas versões do Raspberry Pi Zero, que é o Raspberry Pi Zero W, por exemplo, que ele já tem um Wi-Fi, tá bom, embutido. E ele custa $10. Então, assim, eu acho que eu podia passar o resto do vídeo dessa aula só falando desses diferentes modelos. Se vocês tiverem curiosidades, depois pesquisem aí na internet, tá? Mas essa tabela aqui que eu estou mostrando nesse slide tem todas essas diferenças de todos os eles. Eu coloco aqui como referência o Raspberry Pi 2. Por que o 2? Porque foi a partir desse modelo que ele ficou com esse formato aqui que eu estou mostrando para vocês, que a gente conhece, tá? E o Raspberry Pi Zero. Porque o Raspberry Pi Zero se tornou uma plaquinha mais barata. A primeira versão veio de graça, tá certo? Na revista no MagPi, que é a revista da Magazine Raspberry. E assim, você comprava a revista e ganhava o Raspberry. Você já imaginou isso? Na década de 80 a galera não conseguia imaginar isso. Você ir numa banca de revista e comprar uma revista que vinha um computador. Sim, isso já aconteceu, certo? De verdade. Então, vocês podem depois estar dando essa diferençazinha. Tá? Então, destaco o Raspberry Pi 2, que foi a formatação desse modelo atual, como o Raspberry Pi é conhecido, e o Zero pela, por esse modelo um pouco menor, tá bom? A comparação. Se vocês forem ver aí depois, enfim, vocês podem até dar uma olhada, vejam a diferença aqui de tamanho, tá certo? Entre as duas plaquinhas, tá? Bem, vamos lá. A gente vai falar também um pouco mais sobre o hardware do Raspberry Pi nessa aula. Então, vamos nessa. Falando do primo mais recente, o caçula da família, é o Raspberry Pi 4. O Raspberry Pi 4 é bem interessante porque ele traz para o usuário uma certa espécie de personalização. Mas você pode comprar ele em 3 diferentes modelos, tá certo? Você pode comprar ele no modelo bem parrudo, que é um modelo bem potente, com 8 GB de RAM. Vai ser bem legal para rodar coisas de inteligência artificial. Você que está aí querendo utilizar ele para programação, por exemplo, como alternativa de baixo custo, de estar rodando alguns modelos mais complexos de IA, sim, acho que o Raspberry Pi seria legal. Mas calma aí, depois a gente vai ver no futuro em algumas aulas que, claro, o Raspberry Pi não é a placa mais recomendada para isso. Mas, claro, você tendo mais RAM, você consegue estar rodando coisas mais complexas do que as versões inferiores. Você vai ter um modelo intermediário, com um modelo de 4 GB de RAM, e o básico, que é o que é a partir de 35, que é $35, tá? Lembrando que essas variações não são. O de 8 GB de RAM não vai custar $35. Se eu lembro bem, ele custa 55, tá? É bom confirmar isso aí. E ele também tem essa questão de um processador novo, que é um pouco mais eficiente que os anteriores. Outra diferença bem interessante, bem legal dessa versão da placa, que ela tem duas USBs 3.0 e duas 2.0. Além disso, tá? Essa placa ela tem outra novidade, que é o USB-C, tá? O USB-C hoje é um padrão para diversos dispositivos, enfim, não só na parte da internet das coisas e por aí vai, mas também de alimentação, tá certo? Nos nossos smartphones. Tirando a Apple, o resto do pessoal hoje já está utilizando o USB-C. Então, o Raspberry Pi também, essa versão 4, ela já vem com um carregador com conector do tipo USB-C. E além também de dois conectores micro HDMI. Por que dois? Você pode estar conectando apenas uma placa do Raspberry Pi em dois monitores simultaneamente, tá?
Isso é uma coisa bem legal que essa placa tem, que as versões anteriores não tinham, tá? Vou também falar um pouco da versão anterior, que eu acho que talvez seja mais popular, tá? Eu mesmo, vocês vão ver, acho que na maioria das aulas desse curso, até então, na gravação dessa aula, eu não tenho Raspberry Pi 4 e é um modelo bem popular, que é o modelo 3, que é essa aqui que eu tô. Você pode estar se perguntando aí por que que essa da foto é verde e a minha é azul. A única diferença dessa placa aqui que eu estou segurando dela ser azul, porque esse modelo é um modelo nacional, tá? Ele é homologado pela Anatel. Você pode ver, você pode estar vendo aqui, deixa eu só dar um zoom para a gente ver junto. A gente, olha, vocês me vendo aqui, enfim, a gente pode ver aqui que ela traz, tá certo? Acho que a câmera não está focando muito bem, mas ela traz aqui, tá certo? Aqui nessa parte, que é o modelo da Anatel, tá bom? Ela é regulamentada para a Anatel, então vocês podem estar fazendo projetos um pouco mais profissionais com essa placa. Então, assim, ela é uma placa bem mais popular, por ainda ser um pouco mais barata, lógico, enfim, quando comparado a todas as outras versões, mas a versão inicial do Raspberry Pi 4 para o 3, enfim, é o mesmo valor, né, US$ 35. Pois bem, ela é composta nesse formato aí que a gente está vendo, tá bom? A única diferença que a gente poderia assim, destacar, elas possuem quase o mesmo formato, basicamente. A gente também tem uns headers, tá? Que são essas barras de pinos aí que vocês podem estar vendo, que são 40 pinos, são duas linhas de 20, que são comunicações de entrada e saída da nossa placa com o mundo externo, tá? Você pode estar fazendo algumas coisas de prototipação, tá ligando o LED, tá acionando alguns circuitos eletrônicos a partir do Raspberry Pi. Tem um detalhe que a diferença maior que a gente pode estar vendo nessa placa, além da memória, para as versões anteriores, é essa questão do conector HDMI, tá? É um conector HDMI normal, e o conector de alimentação é um conector micro USB. Como eu falei anteriormente, no Raspberry Pi 4, ele é presente com... Ops, já pulei demais. O Raspberry Pi 4, ele é com o conector USB-C, tá bom? E aí, também aqui rápido, vocês viram aí quando eu pulei a tela, o Raspberry Pi Zero, tá? Esse aqui é o Raspberry Pi Zero W, tá bom? Eu destaco isso porque a primeira versão do Raspberry Pi Zero, ele não tinha esse conector de câmera, que a gente vê aqui do lado direito. Sim, detalhe, não mencionei antes. O Raspberry Pi também tem um conector da câmera dele própria, tá? Além de você poder estar ligando a câmera USB, também tem uma câmerazinha com cabo flat, que é uma câmera específica do Raspberry Pi, e tem duas versões diferentes da câmera. Quando a gente tiver lá nas aulas sobre prototipação com Raspberry Pi, com certeza nós estaremos mexendo com a câmera do Raspberry Pi para algumas aplicações bem interessantes. Então, aí o Raspberry Pi Zero, de novo, a gente tem a presença, o zero W no caso, que tem Wi-Fi, ele tem a presença de um conector mini HDMI. Cuidado para não se perder nessa salada de frutas, porque vocês veem que tem três diferentes placas e as três têm um tipo de conector HDMI diferente. Se você vai ligar o Raspberry Pi no monitor, você vai precisar do consequente tipo de cabo HDMI, tá? Então isso é bem importante, tá? Alguns desses cabos, como esse micro HDMI e mini HDMI, às vezes não são tão fáceis de achar como o cabo HDMI tradicional, que vocês já devem ter em casa se vocês têm alguma televisão, Smart TV. Esse Raspberry Pi Zero é bem legal porque ele é bem pequeno, tá? Ele pode substituir alguns Arduinos e alguns projetos mais complexos, vocês que mexem com prototipação. Para quem não sabe, Arduino é uma plaquinha eletrônica que a gente utiliza para programar e criar alguns projetos com microcontroladores. Claramente, para quem acho que já viu até eu falar na aula anterior, o Raspberry Pi é muito mais avançado do que um Arduino. Tá? O Raspberry Pi é como se fosse um avião, o Arduino é um fusquinha. Tá? Então, fiquem atentos e cuidado quando forem utilizar isso para os projetos em prototipação. A pergunta aqui também é bem importante. Se o tema dessa aula é Conheça o Raspberry Pi, eu falei um pouco rápido disso na aula anterior, mas o que é que eu preciso para começar? O Raspberry Pi é uma placa bem democrática, tá? Você pode estar utilizando ela para diferentes aplicações. Apenas aprender programação, apenas aprender eletrônica, aprender prototipação, que vai envolver tanto a parte de hardware, de eletrônica com software, como também para montar um servidor multimídia, um servidor normal em casa, uma estação de console, uma estação multimídia ou um console retrô. Então são diferentes aplicações que você tem. Para essas diferentes aplicações, você vai precisar de mais ou menos coisas, certo? Então, tem um kit, que eu digo assim que essa democracia, porque com esse kit básico você vai fazer tudo. Ou,
Desculpa, você vai fazer as atividades mais básicas com ele. Depois dessas features, essas coisas novas, que você vai poder estar fazendo coisas mais complexas. Então, o kit básico do Raspberry Pi você vai precisar de 3 equipamentos, basicamente. O Raspberry Pi, propriamente dito, um cartão microSD, desculpa. Eu recomendo que seja de no mínimo 16 GB e classe 10, porque classe 10 por causa da velocidade, tá bom? E também você tem que ter uma ferramenta para flashar o cartão, que seria no caso, por exemplo, um donglezinho, um adaptadorzinho, né, desse assim, que a gente conecta o cartão SD o micro SD no computador, ou um adaptador de cartão SD para um micro SD para cartão SD e você conecta no seu notebook, por exemplo. Isso é porque você poder estar transferindo o sistema operacional do computador, né, que você faz o flash para o cartão, tá bom? Da fonte de alimentação, a depender do seu Raspberry Pi, você vai precisar de uma fonte micro USB ou de uma fonte USB-C, tá? Se liga que isso aqui no slide está só micro USB, mas a depender do modelo que você tenha, vai ser micro USB, tá? Ou USB-C. Lembrando que o USB-C é apenas para o Raspberry Pi 4. Importante vocês notarem aí essa questão da fonte ser 5 volts e 3 amperes, tá? Por que isso? Porque o Raspberry Pi, quando você liga no monitor, o máximo que ele vai poder puxar de corrente é 3 amperes. E é bem interessante que você tenha isso, tá? Não use outras fontes de celulares e por aí vai. No máximo, talvez você tenha algum tablet que dê 2 amperes, mas se ele puxar 3, você não vai ter 3. Isso vai danificar seu aparelho, tá bom? E às vezes até mesmo o Raspberry Pi não liga com fontes, com uma outra fonte. Então, por favor, evite danificar seu aparelho. Por isso que estou sendo meio chato falando isso aqui, já falei anteriormente. Use a fonte certa, tá bom? Kit computador. Como assim, kit computador? Você tem como utilizar o Raspberry Pi de uma maneira headless, que seria usando, por exemplo, um terminal do computador. A gente vai estar vendo isso nessas próximas aulas, tá? Mas você pode estar utilizando ele sem, como assim headless? Eu disse headless é você utilizando seu próprio computador vendo ele, tá? Você tem como tá meio que tá ligando ele ali, você usa o Wi-Fi e você acessa ele pela internet e você pega o conteúdo do computador, do Raspberry. O Raspberry é um computador. Mas se você quiser utilizar ele como seu próprio computador, você vai precisar, além de, claro, dos equipamentos, daquele kit básico. O kit básico é necessário para tudo. Você vai precisar de um cabo HDMI, tá? Que é a ligação enfim, de vídeo. Caso você não tenha um monitor com HDMI, você vai precisar de um adaptador, tá certo? Correspondente. E aí também, dissipador de calor. Se você usa ele com o computador, então você vai precisar de um mouse e um teclado USB. E também do monitor, tá? Talvez você queira escutar música, ver alguns vídeos também. A caixa de som, tá certo? Lembrando que a Raspberry Pi ele tem, tá certo? Só voltando aqui rapidinho, ele tem aqui um jack, tá? Vocês veem aí nessa foto, que é um conectorzinho preto. O zero não tem, tá certo? Mas os outros modelos eles têm. E aí, tendo esses elementos, você consegue utilizar o Raspberry Pi como um computador. Você pode aposentar o computador velho que você tem em casa por um Raspberry Pi. É bem interessante. O outro kit aqui que eu queria chamar a atenção a vocês é o kit de prototipação, que seria um kit que você vai poder estar utilizando ele para aprender um pouco mais sobre eletrônica e também programação. Tá? É bem legal. Além desse kit básico, você estaria tendo que ter alguns sensores e atuadores, seria um sensor de pressão, um sensor de temperatura, um LED, que é uma luzinha que você vai poder ficar ligando e desligando, certo? Então, assim, por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? De um LED. Você pode ficar ligando e desligando essas luzinhas a partir do seu Raspberry. Como isso? A partir de jumpers, tá? Jumpers são fiozinhos, feito esses aqui, fiozinhos eletrônicos, que a gente conecta no Raspberry, no GPIO dele, tá certo? E GPIO, lembrando que é isso aqui, tá certo? Essa partezinha aqui, esses pinozinhos. E a gente conecta, por exemplo, uma parte disso aqui no Raspberry, dessa maneira aqui assim, certo? E outra parte eu conecto, tendo a correspondência clara, eu conecto aqui assim, no LED. E a partir disso, por exemplo, eu posso estar programando meu Raspberry para ligar e desligar esse LED. Também é interessante ter uma protoboard, tá? Que é uma placazinha com uma matriz de contatos eletrônicos, que você pode estar ligando alguns circuitos ali, tá? Colocando Raspberry em alguma coisa um pouco mais também complexa, tá certo? Então, esse kitzinho aí é bem legal, tá? Para você estar fazendo essas aplicações. Como eu disse, ao final de cada aula eu vou estar trazendo aqui para vocês as referências que a gente pode estar utilizando ao longo desse curso, tá bom? Para vocês.
Durante essa aula a gente não precisou ainda do Raspberry, era apenas você conhecendo um pouco mais da sua plaquinha, do seu Raspberry. Então, como a recomendação, recomendo o site oficial do Raspberry, lá tem vários tutoriais legais, tá certo? Vocês podem estar vendo os tutoriais ao longo que vocês assistem esse curso, por exemplo, e também um livro em português, também tem ele em inglês, mas assim, caso vocês prefiram, vocês podem ver ele em português, que é o Raspberry Pi Guia do Usuário, tá certo? Essa versão que eu tenho aqui é um pouco antiga, tá certo? É uma versão aqui no Brasil pela Novatec, e ela é feita pelo próprio Eben Upton, tá certo? O criador do Raspberry. Então, eu trago até esse livro com algumas referências para algumas aulas da gente. Então, essas duas referências aí são bem interessantes para vocês, tá certo? Fica aí como dica. Bem, ao final como eu tinha dito anteriormente, ao final de cada aula, eu deixo aqui algumas informações desse curso, tá certo? Eu peço que vocês curtam e compartilhem com seus amigos. Esse é o curso Começando com Raspberry Pi. Essa é a aula 1 de 16. Aqui do lado esquerdo estão todos os meus contatos. E em breve, quando a gente estiver mostrando código, fazendo alguma coisa assim, vai estar tudo documentado lá no meu GitHub, tá certo? Em uma pasta com a referência curso do Raspberry Pi, tá bom? Tem aí meus contatos também em algumas outras redes sociais, como por exemplo no Instagram, nessa minha página Make a Beat, que é uma página que eu trago alguns projetos que mexe com essa parte um pouco de eletrônica e programação, tá certo? Espero que vocês estejam gostando desse curso aí, o curso Começando com Raspberry Pi, e espero vocês na próxima aula.